Ajustes. Boa noite para você que vai chegar daqui a pouco. Eu vou esperar um pouquinho o Instagram anunciar que eu estou ao vivo, para ver se temos seguidores para participar dessa live. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é fatores que interferem no emagrecimento. Eu tenho certeza que, se não interessar a você, interessa a uma pessoa muito próxima. Por isso você precisa participar. Eu vou esperar um pouquinho o Instagram anunciar que eu estou ao vivo, para ver se nós temos seguidores. Eu vou conversar com uma nutricionista muito querida, que é a Juliana Pereira. Eu já coloquei o meu fone para não dar interferência. Vou esperar um pouquinho mais. Você que vai vir depois, tenha paciência. Será que você conhece alguém que luta contra o sobrepeso? Temos muitas pessoas que têm lutado contra o sobrepeso, muitas vezes durante toda a vida. Isso é uma coisa muito séria, isso tira muito a alegria de viver de muitas pessoas que, ao invés de prestarem atenção naquilo que tem de bom acontecendo ao redor, muitas vezes ficam apenas com a ideia do emagrecimento na cabeça. Será que isso é saudável? Nós vamos conversar sobre isso. Eu vou esperar um pouquinho mais. Nós estamos no meio aqui de um feriado imprensado. Será que hoje teremos pessoas para participar dessa live ao vivo? Se não tiver, não tem problema. Eu vou entrar ao vivo com a minha parceira de conversa, a Juliana. Olá, tudo bem? Fabrícia, boa noite, tudo bem, Fabrícia? Seja muito bem-vinda. Eu estou falando que hoje aqui é um dia meio imprensado nesse feriado. Será que tem alguém aí? Nós vamos conversar sobre emagrecimento, Fabrícia. Será que você conhece a Juliana? Você já conhece a Juliana? Vamos convidar mais pessoas para participar dessa live. Essa live vai ficar salva. Eu vou esperar um pouquinho a Juliana entrar. Juliana está toda bonita. Vou esperar mais um pouquinho o Instagram anunciar, mas nós não vamos esperar muito. Depois que a Juliana entrar, eu vou convidá-la logo, porque senão a gente perde um tempo precioso da live. Cadê você, Juliana? Estou esperando você aparecer por aí. Olá, tudo bem? Companhia do Bolo São Luís. Nossa, que maravilha, gente. Bolo? Tudo bem? Com quem eu estou falando, será? Como é o seu nome, Companhia do Bolo? Nós teremos uma live sobre fatores que interferem no emagrecimento. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Quem é você? Falando lá de São Luís do Maranhão, já morei em São Luís do Maranhão durante longos 12 maravilhosos anos. Foram anos muito importantes na minha vida. Eu amo São Luís. Será que a gente se conhece? Como é seu nome? Coloca para mim. Eu tenho amigos muito queridos em São Luís. Olá, Juliana. Já vou logo te convidar, Juliana. Não vou esperar nem um minuto. Não vou esperar, Juliana. Já vou logo enviar o convite para você. Vai sentando e se acomodando, né, Júlia? Já enviei o convite para a Juliana. Tá mudo para você? Não, é só você aceitar o convite que eu estou enviando. Eu já convidei, é só você aceitar o convite. Clique em aceitar o convite que eu enviei para você. Tá mudo, é? Tá, e agora? Tá me ouvindo? Tirei o fone, olha. Tá me ouvindo agora? Tirei o fone. Que tal?
Eu enviei a solicitação para você, é só você receber minha solicitação. Não, tá tudo certinho aqui o som. Vou convidar de novo. Acho que agora vai, hein, Juliana? Agora vamos. Tudo bem? Entra aí. Julie! Olá, sua linda! Tudo bem? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo bem. Será que está com interferência? Costuma ficar com... Tá tudo bem? Tá tudo bem, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a Cris Xavier. Vai identificando aí se são do Christian, seu time. conheço. É, Tudo bem, Juliana? Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós obrigada a nos você pelo convite. Muito obrigada, Juliana. Pessoal, quem for entrar depois, essa live vai ficar salva lá no meu feed. Depois eu vou passar para a Juliana também. Eu tenho uma técnica aí para baixar essa live. Vou compartilhar essa live com a Juliana também. Ela vai poder publicar no feed dela, se Deus quiser. Muitas pessoas vêm depois. A gente está num dia meio imprensado de feriado, certo? É um feriado prolongado, então acredito que hoje não seja um dia muito propício para live, mas a gente está aqui corajosamente. Então, É verdade. é verdade, Juliana. Eu agradeço muito a Juliana por ter aceitado esse convite aqui. O objetivo dessas lives que a gente tem feito aqui no canal é sempre apontar caminhos. Não é uma conversa de especialistas, é uma conversa que pretende ajudar aquelas pessoas que muitas vezes não sabem onde buscar informações seguras ou que desconhecem muitas opções de se cuidarem melhor, né, Juliana? Esse é o principal objetivo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Kátia Rovena, eu sou profissional da área de educação física, já atuo na área há quase 30 anos, tenho uma bagagem que eu amo carregar, amo carregar essa bagagem. Estou passando agora, estou enfrentando uma pós em neurociências para poder tentar compreender esse ser humano de uma forma mais global, porque nós somos É altamente muito complexos, complexo. né? Muito complexos. Eu conheci a Juliana durante um curso de enfrentamento justamente à obesidade, promovido pela UFES. Eu vou falar um pouquinho da Juliana para vocês, depois ela se apresenta. A gente tem que cumprimentar todo mundo que está entrando, valorizar esse pessoal que está prestigiando. Olha só, Juliana Pereira é nutricionista, graduada pela UFES. Ela também é corredora, isso é um plus na Juliana, que eu amei. Ela tem uma pós-graduação em nutrição em saúde pública, possui cursos de extensão em gestão em saúde pública, emagrecimento, modulação intestinal e outros cursos. Ela também tem cursos voltados para essa área de emagrecimento, né? E eu achei muito bacana esse fato dela ser corredora, porque eu falei para ela que ela é o melhor cartão de visitas dela. Eu postei lá o antes e depois, né? Você, seu melhor cartão de visita. Se dá certo com você, dá certo com mais gente, Juliana. Com certeza. Juliana, eu vou deixar os comentários ativados ou você prefere que desative? É bom deixar ativado, que às vezes a pessoa tem uma dúvida e aí ela quer postar na hora, senão depois ela esquece, mas fica a seu critério. Eu prefiro Então, assim, mas você que está conduzindo, eu sou só convidada. Vou deixar ativado. Se a gente sentir que está dando uma travada na live, aí a gente desativa. Mas eu acho que tá rolando bem, né? Eu acho que tá bom. Então, eu vou pedir que você se apresente melhor agora e que você conte um pouquinho dessa trajetória na nutrição. Eu gosto muito de saber como a pessoa parou naquele lugar ali, naquele cenário que ela está
contribuindo, naquele cenário justamente que ela está contribuindo. Então, vou abrir para você. Então, eu sou formada na UFES, formei tem alguns meses, fiquei alguns anos na UFES, fiz o curso de nutrição no campus de Maruípe. Como você falou, tenho uma pós em saúde pública, fiz alguns cursos na área de emagrecimento, modulação intestinal, enfrentamento da obesidade, estratégias de enfrentamento da obesidade no âmbito da atenção básica, que é o que a gente conhece hoje como posto de saúde, né? Atualmente, eu atendo numa clínica em Campo Grande, onde lá eu atendo pessoas com diversas doenças, principalmente algumas que são consequentes da obesidade, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, arteriosclerose, dentre outras. Como eu conheci a nutrição? Eu costumo falar que eu caí de paraquedas na nutrição, porque... Sério, Juliana? Eu falo que a nutrição me escolheu, na verdade, porque quando eu decidi fazer nutrição, de primeira não era um curso que eu queria, nunca me imaginei fazendo nutrição. E, assim, para mim foi meio que a terceira opção de curso, né? E eu acabei caindo nela. E aí, durante vários períodos da faculdade, eu não me identificava. Muitas vezes eu pensei em trancar, pensei em largar, mas acho que é normal, acho que todo mundo passa por isso. E aí, chegou uma fase que eu comecei a me identificar. Falei, vou terminar, já tô aqui, já tô na chuva, vou me molhar, né? É assim que a gente fala. Aí, segui na nutrição, fiz 3 iniciações científicas com pacientes renais, pelo projeto da professora doutora Luciane Bresciani. Avaliei ganho de peso interdialítico, avaliei também a eficácia da diálise, né? É bom explicar pessoal sobre a diálise, porque eu acho que uma boa parte não conhece, né? Que é o processo que enfrenta os pacientes renais, né? Então, assim, grande parte da minha graduação foi envolvida com pacientes que tinham alguma disfunção renal através desses projetos. Então, tenho grande conhecimento dos pacientes que têm algum problema renal ou com obesidade mesmo. Até porque muitas pessoas do meu convívio sofrem de obesidade, eu também já fui obesa, então a gente acaba conhecendo bastante o que é a doença. Então, aí você tocou no ponto-chave da pergunta próxima. Você, então, já sofreu com obesidade, Juliana. Você precisou aplicar em você. Então, eu já falei que você é corredora, achei linda a sua foto, fiz questão de compartilhar, achei bem bonita, achei que você é um exemplo maravilhoso para motivar as pessoas que pretendem encarar esse desafio da perda de peso. E como é que foi esse contato com a alimentação saudável? Como é que foi que você perdeu? Foram quase 20 quilos, né, Juliana? Sim. Pois é, a minha obesidade ela foi mais na minha infância, eu sempre fui uma criança obesa, e aí eu precisei fazer uma cirurgia de adenoide, né? Só que eu tinha pressão alta, tão nova, a minha pressão era muito alta. E aí eu precisei alterar alguns hábitos alimentares. E aí comecei, né? Com o básico, não comia chips, não podia refrigerante, não podia aquelas coisas que crianças geralmente gostam. Produtos alimentícios, né? Cortou produtos alimentícios. Exatamente. E aí, o tempo foi passando e eu esqueci da nutrição, nem lembrava mais. Aí, quando eu fiz meus 18 anos, eu comecei a me interessar por atividades físicas. Foi quando eu me matriculei na academia, que era de musculação, e fiquei ali uns 2 anos, né? Não conhecia outras modalidades, então, assim, eu fazia musculação porque era o que eu tinha mais próximo.
Fiquei 2 anos ali, e aí eu conhecia a corrida, né? Eu comecei a fazer caminhada, me desliguei da academia, comecei a fazer caminhada, e fui caminhando, caminhando, até que comecei a correr. Corria uns 100 metros, parava, caminhava, aí depois comecei a correr 200, e daí depois eu passei por um processo emocional muito forte na minha vida. Então, assim, às vezes a caminhada, ela era para mim uma fuga disso tudo. Então, eu caminhava para poder respirar novos ares. Bacana. Juliana, eu conversei, a primeira mulher que eu conversei em agosto, ela é uma corredora, só que ela faz corrida de montanha. Ela é minha prima, na verdade. Eu falei que ela deu a largada nas lives de agosto. E ela justamente começou a correr por conta do sobrepeso, e ela também enfrentou problemas emocionais sérios, e a corrida ajudou demais, funcionou realmente como um tratamento para ela, e ela conseguiu tanto perder peso quanto superar os problemas emocionais. É uma dedicação, né, Juliana? Eu falo que a corrida, a perda de peso é uma consequência, porque os outros benefícios que ela oferece são tantos que você acaba se apaixonando. O dia que você não corre é o dia que você fica ali maluco. Depois que você se apaixona por correr, você tem que se controlar para não correr, porque você, como profissional da educação física, sabe, né, que é prejudicial, que a gente não pode correr todo dia, que é um desgaste muito grande. Verdade. E você perdeu esse peso antes da corrida ou foi um processo que aconteceu simultaneamente? Você foi perdendo peso, mudando a alimentação ao mesmo tempo que você corria? Eu comecei a perder muito peso depois que eu comecei a correr, na verdade, né? Como eu já tinha uma alimentação saudável, a minha perda de peso foi mais por causa da corrida. Então, vamos lá. É claro que um complementa o outro, né? Como eu estava gastando muito, então eu também precisava repor muito. Então aí, embora eu estivesse no processo de emagrecimento, se o meu consumo energético não tivesse adequado, eu acabaria perdendo muita massa magra, o que é prejudicial. Não só para o atleta, mas para a população em geral. Sim. E você já fazia nutrição? Você foi aprendendo a se alimentar fazendo nutrição? Você foi melhorando essa sua alimentação diária dentro do curso? Sim e não, porque eu, eu já confesso que eu já fui muito fresca com verdura. Eu já fui aquela pessoa que só comia alface e tomate, só gostava disso. O meu pavô era quiabo, era jiló, era berinjela. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, sabe? Por que eu não vou experimentar? Por que eu tenho esse preconceito com esses alimentos, né? Porque assim como eu, acredito que muita gente ainda não consome por preconceito, né? Já ir com um preconceito montado e acaba deixando de consumir. Então, hoje eu falo que o quiabo, a berinjela, que era o que eu mais temia, hoje é uma das coisas que eu mais gosto. Que bacana. Então, eu Juliana, aprendi. vamos falar sobre o tema da nossa conversa, fatores que interferem no emagrecimento. Eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas com relação a isso, ao sobrepeso e à obesidade, porque a gente percebe que tem às vezes tem um preconceito com relação à conversa. Parece que muitas vezes em determinados grupos é algo até um pouco ofensivo falar sobre o sobrepeso. Mas a gente precisa conversar sobre isso porque eu fiz uma anotação sobre umas pesquisas que eu fiz. Teve uma pesquisa realizada em 30 países, nesse período agora que a gente viveu de pandemia. Acredita-se que a nação que mais ganhou peso durante esse período foi o Brasil, seguido pelo Chile e a Turquia. Nós somos o país que mais ganhou peso nesse período. Então, nós já vivíamos, na verdade, uma outra pandemia que era da obesidade.
na idade, a gente já vivia e não era conversado isso. Então, eu gosto primeiro de deixar claro para as pessoas, porque às vezes elas acham que eu estou apenas gordinha. E aí a gente tem uma boa referência para fazer esse cálculo, para saber o que é obesidade, o que é sobrepeso e o que é obesidade. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Na verdade, a pandemia da obesidade, ela sempre existiu, né? Principalmente de uns anos para cá. É o que a gente chama até de transição nutricional, que é onde as doenças infecto-contagiosas, né, que são aquelas doenças que advêm das condições sanitárias, deu espaço, na verdade, às doenças crônicas, que são o que a gente chama de diabetes, hipertensão, obesidade. Crônicas não transmissíveis, né? Crônicas não transmissíveis, exatamente. E sobre o IMC, que você acabou de perguntar, é um fator interessante aqui quando a gente fala de internet. O IMC hoje ele dispõe de 5 classificações. A pessoa pode se classificar como desnutrida, eutrófica, com sobrepeso, com obesidade ou com obesidade grave. Mas não é importante se ater somente ao IMC, porque, como o nome fala, ele é um índice de massa corporal, ou seja, ele não faz acepção de gordura e nem de massa magra. Você pode ter um elevado IMC, mas ter uma massa magra, uma quantidade de massa magra grande, o que não é ruim, mas você também pode ter um IMC elevado só de gordura, ou seja, duas pessoas com IMC 26, uma tem bastante massa magra e a outra tem bastante massa gorda, não é a mesma coisa. Então, na nutrição existem outras maneiras de mensurar isso. Então, o IMC não é um bom parâmetro quando avaliado isoladamente. É interessante avaliá-lo junto com outros parâmetros. Sim, porque, na verdade, para as pessoas que talvez não entendam, o IMC é o índice de massa corporal. Ele não vai dar a composição corporal da pessoa, mas ele, na verdade, é um recurso que a gente pode utilizar quando não tem uma outra, por exemplo, quando a gente vai trabalhar em grupos, né? É uma opção para a gente ter um parâmetro, ao menos, né? De aferição. Sim. A gente, quando se tratando em grupos, uma medida muito boa para se utilizar coadjuvante ao IMC é a circunferência do quadril e a circunferência da cintura, que é as regiões que têm maiores depósitos de gordura, principalmente na região abdominal para os homens e na região do quadril para as mulheres. Então tem que tomar muito cuidado também para não achar que você só tem um quadril largo, né? Muitas mulheres falam que tem um quadril largo, mas na verdade não é isso. É um depósito exacerbado de gordura na região do quadril. Se você fosse selecionar 3 sabotadores, 3 principais que você pudesse selecionar, que são sabotadores, 3 elementos que são sabotadores do emagrecimento, quais você iria eleger? Olha, eu diria que o primeiro é o que as pessoas chamam de dia do lixo, porque sério, porque você tem ali segunda, terça, quarta, quinta e sexta uma alimentação regrada, e aí chega no final de semana, você quer comer o que você não comeu durante a semana toda. Então, das duas, uma, ou você vai acabar comendo tudo de uma vez só, ou você vai desregular o seu organismo todo. Então, esse seria o primeiro que eu abordaria. Até porque se você tira 2 dias para comer demais, quase não sobra espaço para você beber água. Segundo fator sabotador, eu colocaria crenças limitantes. Porque, infelizmente, muitas pessoas pensam que comer demais ele é uma forma de ostentar, né?
é uma forma de mostrar para as pessoas que você está bem de vida, uma crença limitante. Outra seria impor condições, né? Ah, eu não emagreço por causa disso, daquilo, porque eu não tenho como fazer isso, ou não tenho como comprar aquilo. E o último fator que eu colocaria são as dietas restritivas. Muitas pessoas querem emagrecer, mas elas ou é 8 ou é 80. Então acaba restringindo tudo. E aí acaba entrando em compulsão alimentar. O que eu observo muito na minha prática diária, né, dentro da minha experiência, é que muitas coisas mudaram, graças a Deus, né? A gente tem avançado muito nos estudos com relação à alimentação, nas condutas com relação à boa alimentação. Tem mudado muito também o olhar com relação a essa pessoa como um ser humano mais integral, né? A gente vê que a gente tem avançado muito nisso. Mas eu vejo que as pessoas, elas ficam muito restritas na alimentação. E aí, o que acontece? Elas acabam, a alimentação acaba perdendo o prazer. Ela fica sempre pensando em comida, quer seja para não comer ou porque ela quer comer, mas então, entende? Ela está sempre com Planejando, ela está ali planejando o dia do lixo dela. Então, no café da manhã já vai ser pizza, no almoço já vai ser todos os refrigerantes que eu não tomei durante a semana toda. Isso, a alimentação, que deveria ser uma coisa mais prazerosa, ela acaba se tornando um verdadeiro pesadelo. tormento na vida da pessoa, né? Isso é muito triste. Eu costumo falar assim que a alimentação é uma necessidade. E por ela ser uma necessidade do ser humano, ela faz parte da nossa vida. E não a nossa vida faz parte da dieta. O que que significa? A nossa dieta ela tem que se adaptar à nossa vida. E não a nossa vida se adaptar à nossa dieta. Sim, eu acho que precisa. Eu sempre vejo que as pessoas precisam mudar a maneira de enxergar a alimentação, talvez como a verdadeira nutrição, porque o comer compulsivamente, ele tem vários fatores por trás, né? Tinha que tentar achar a causa de cada uma das pessoas, no caso, né? Mas fazer essa pessoa mudar o olhar com relação à alimentação, no sentido de que ela está nutrindo o corpo, né? Corpo, alma, mente. Para ser algo mais prazeroso, né? Ela está se nutrindo, né? Então tem que selecionar aquilo que ela vai comer, né? Conhecer todo o contexto social, histórico da pessoa, o contexto cultural dela, o que que ela gosta, o que que ela tem o hábito, o que a cultura dela traz, né? Eu gosto de trazer muito isso também. O que a cultura daquela pessoa traz? Será que é uma pessoa do Nordeste que tem o costume de tem como cultura, né? Por exemplo, o acarajé, ou é alguém do sul que tem como costume o charque ou o chamate. Então, a gente tem que estar sempre atento também a essas culturas alimentares. E respeitando, né? Respeitá-la. A pessoa dentro daquele contexto, né? Juliana, como é que funcionam os seus atendimentos voltados para o emagrecimento? Como é que se você fosse resumir o passo a passo do seu atendimento com relação ao emagrecimento, como que funciona? Passamos de conta que eu sou sua paciente e eu quero perder peso. Como é que você vai me atender, resumidamente? Então, resumidamente, eu gosto de aplicar uma anamnese bem detalhada, né? Primeiramente, aplicando um questionário contendo questões sociodemográficas para eu conhecer as condições atuais do paciente, avaliar a história clínica pregressa
dessa pessoa, avaliar os exames bioquímicos, aplicar também um questionário de frequência alimentar para saber o que a pessoa ela tem o costume de comer, o que ela gosta de comer, o que ela traz na cultura dela. Entender, aplicar também um recordatório alimentar para entender quais horários ela se sente mais confortável se alimentando, quantas refeições no dia ela faz, se ela sente fome naquele período ou em outro período do dia, qual período do dia que ela sente mais fome, se ela consome água, se não consome. Eu gosto de avaliar também fatores como pratica atividade física, como é que é seu sono, será que consome a quantidade de fibras adequada, a quantidade de água adequada, né? Realizo também um acompanhamento de avaliação antropométrica, mas dependendo do grau da obesidade, você faz as medidas, né? Isso, exatamente. E aí eu gosto muito de mostrar para o paciente isso por escrito, por exemplo, em tabela, porque tabela ou gráfico, porque às vezes o paciente chega no consultório com o mesmo peso da última consulta. Mas aí quando você faz a antropometria, você vê que ele não pode não ter perdido peso, mas ele ganhou massa magra e perdeu gordura. E isso é um excelente. Entendi. Juliana, olha só, nos stories eu fiz várias perguntinhas lá que você pôde acompanhar, né? Uhum. 71% das pessoas que participaram disseram que precisam emagrecer. 67% tentou alguma vez e não conseguiu ou acabou desistindo. 80% gostaria de emagrecer um pouco e 100% nunca participou de um programa de emagrecimento. A gente sabe que esses programas são individualizados, né? A gente até conversou antes, falou sobre várias questões, e a gente sabe que a gente faz uma abordagem geral, mas que sempre é preciso olhar as pessoas como indivíduos, né? Respeitando as suas características, individualidades biológicas, enfim. Mas, se você fosse sugerir de uma forma geral quais seriam os alimentos que sairiam da lista de compras de alguém que precisa perder peso? Quais o que você Uma acha? Vamos supor, a pessoa vai fazer compras lá. Quais os alimentos que a pessoa não deveria colocar no carrinho e quais os alimentos que ela deveria priorizar para colocar nesse carrinho dela? Então, nesse carrinho dela, eu indicaria colocar os alimentos que menos têm embalagem. Quanto menos ela desembalar, melhor, e quanto mais ela descascar, melhor. E também os fáceis, né, de abrir, como bebidas açucaradas, como refrigerante, chips, que é fácil de abrir. Sim. Eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Sal e Açúcar, não sei se você conhece, e eles dão as técnicas dessa engenharia de alimentos por trás de todos esses produtos alimentícios, na verdade. Tem um grupo de pesquisadores por trás desses produtos para deixá-los justamente viciantes. Eles causam realmente dependência pela quantidade, a concentração de açúcar, porque é uma combinação perfeita, né? Gordura, açúcar e sal. É uma combinação realmente que captura aquela pessoa. E ela fica dependente daquele alimento, porque nós falamos isso em algumas lives anteriores, que a pessoa ela sente fome de determinado alimento. Ela tem vontade de comer determinado produto, né? Ela fica com isso, com vontade de comer determinado produto.
Deixa eu ver. Eu anotei, sim, eu fiz uma anotação aqui que você me falou que era. A gente sabe, né, que é bem individual, mas você poderia falar só um pouquinho desses efeitos da insulina e de outros hormônios, e alguns hormônios, na verdade, que interferem, porque muitas pessoas eu vejo buscando somente alimentação, sem buscar uma orientação nesse sentido, para dosar seus hormônios, para ver se tem algo errado. Isso entra na sua anamnese? Sim, na parte dos exames bioquímicos, né? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas que ela permite a entrada de glicose na célula. E quando essa glicose ela não é utilizada prontamente pelo organismo, ela é armazenada. Ela pode ser armazenada como glicogênio, né? Ou ela pode ser armazenada na forma de gordura. Devido a essa característica de armazenamento, ela é conhecida como uma vilã do emagrecimento. Pois é, muita gente tem deficiência, né? E aí essa alteração nos valores de liberação de insulina, ela é variante à relação de adiposidade do indivíduo. Ou seja, quanto mais tecido adiposo essa pessoa tem, maior uma resistência da insulina ter a sua ação, que é o que a gente chama de Aumenta a gordura, maior é a insuficiência, né? Entendi. Tem umas perguntinhas. Grosseiramente falando. Sim, tem umas perguntinhas. E aí tem alguns alimentos que eles elevam a glicemia muito rápido. E esse elevar de glicemia muito rápido é prejudicial para o organismo, porque ao mesmo tempo que ela sobe muito rápido, ela precisa diminuir muito rápido. Então, esses picos de insulina não são legais. Entendi. Juliana, tem umas perguntinhas aqui. Olha só, que mandaram lá na caixinha, nos stories. Todos em minha família são mais gordinhos. Isso quer dizer que serei gordinha também? Uma perguntinha. Então, o meio que a gente vive e a nossa genética, elas têm uma grande influência na maneira que a gente vai se alimentar e na maneira que a gente vai ganhar peso. Então, assim, a gente não é aquilo que a gente vive. Então, assim, a sua família é assim, mas você não necessariamente vai ser assim. Você tem os mesmos hábitos da sua família? Sim, sim. Aí é importante avaliar, entendeu? A minha família é toda sedentária, mas você é sedentária? Você pratica uma atividade física? Você se alimenta bem? Você tem um sono legal? Sim, então, a gente vê, tem vários estudos mostrando que a obesidade é multifatorial, na verdade, né? É uma doença multifatorial, sim. Tem vários fatores. Fator hormonal, ela tem fator genético. Isso, a gente encontra um fator hereditário presente, certo? Sim. Mas a gente vê assim, eu costumo... É mínimo, o fator hereditário ele é bem mínimo. Para a pessoa ser obesa pelo fator hereditário, só se for ela tiver uma desregulação hormonal, porque por ser multifatorial, os outros fatores acabam sendo muito mais relevantes do que a genética. Sim, eu quero dizer que quando eu vou fazer alguma consultoria, eu costumo falar para essas pessoas que a gente vem com vários genes predispostos a várias condições boas e ruins. Mas a gente conta com a epigenética, que são os fatores ambientais, que eles vão disparar ou não esses genes, né? Então a gente precisa ter fatores, a gente precisa compor esse ambiente com bons hábitos, com boas rotinas, para não disparar justamente
esses genes que a gente tem malvadinhos aí, porque todo mundo tem, né? Uhum. É verdade? Então, a outra perguntinha aqui. Tenho problemas com a tireoide, isso dificulta o emagrecimento? Sim, sim. Não só a insulina, ela não é nossa inimiga, tá? Mas ela é um dos hormônios que tem grande influência no processo de emagrecimento, como eu falei sobre os picos de insulina, devido à alta glicemia. Mas não só os hormônios da tireoide, assim como o GH, o cortisol, que é o que a gente conhece como hormônio do estresse. Então, se a gente está muito estressado, certamente o nosso consumo vai ser maior. E uma vez que um hormônio é desregulado, a probabilidade de outros hormônios estarem desregulados é bem alta. Então, é importante avaliar qual hormônio está desregulado, por quê, e ajustar essa cadeia de liberação de hormônios. Ou liberação ou produção, porque às vezes o problema não está na produção, e sim na liberação do hormônio. O hormônio é sinfonia, né? Uma cascata hormonal, né? Um encadeia o outro, que desencadeia o outro, né? Tem uma perguntinha aqui que eu vou responder, que fizeram, que eu vou responder. É uma pergunta clássica. Abdominal faz perder barriga? Quem dera, gente. Olha só, a gente fica vendo muito essa ansiedade das pessoas. Eu não sei se você chegou a experimentar essa época, acredito que não, porque você é bem mais jovem, mas houve uma época que fazia-se 1000 abdominais nas academias. Abdominais, sim, sim. Eu peguei essa época. Abdominais aí, né? Gente, abdominal não tira barriga, por quê? A gente perde a barriga, a gente perde gordura como um todo. A gente não perde gordura localizada quando a gente está utilizando a gordura. A gente não perde a gordura de determinadas partes, a gente perde a gordura como um todo. Mas acontece uma coisa muito interessante com relação aos abdominais especificamente. E é bastante animador. O que acontece? O abdominal trabalha os músculos da parede anterior do tórax, os músculos do core, que a gente chama, que são o cinturão aqui do tronco, né? Quando a gente fortalece esses músculos, a gente melhora o posicionamento das vísceras. A gente vai sustentar melhor as vísceras com uma parede abdominal mais forte. Então, a gente pode sim perder medidas, gente. Isso é muito animador. Porque quanto mais forte o músculo, maior o gasto energético dele, né? Que é coadjuvante na vida. Quanto mais forte esses músculos estão, mais sustentado o nosso tronco está, nossas vísceras estão com um posicionamento e uma compressão adequada, então a gente pode melhorar, sim, essa medida aí. Juliana, vamos abrir para perguntas, Juliana. Eu trouxe a anotação do IMC aqui, caso alguém queira fazer em casa. A gente falou lá no início sobre uma possibilidade de ter uma referência, né, para quem tiver a curiosidade de fazer esse cálculo em casa, é o peso dividido pela altura elevada ao quadrado, certo? Aí a gente tem uma tabelinha para encontrar os valores proporcionais, que é entre 18,5 e 24,9. O resultado é normal. Abaixo de 18,5 já é baixo peso, já não é saudável também, né? Entre 25 e 29,9 é sobrepeso. Entre 30 e 39,9 é obesidade, maior que 40 é obesidade grave, com várias classificações que a gente encontra, acho que 3, né? Só para quem tiver curiosidade de fazer. E será que tem alguém que quer fazer alguma perguntinha aí? Algum dos presentes quer fazer perguntinha? Será que temos? Olha, eu fiz umas anotações aqui que eu costumo orientar para os meus alunos, né, as pessoas
Os meus alunos de personal ou de trabalho coletivo, que eu bato um papo, sempre converso, paro para conversar, para explicar, para contribuir aí com a qualidade de vida. E aquelas pessoas a quem eu presto consultoria que eu gosto muito de orientar nesse sentido. O consumo de água, que é fundamental, a hidratação, né? Fundamental. Porque se a gente estiver desidratado, a gente também dispara um mecanismo que aumenta a resistência à insulina também, né? A hidratação, ela é fundamental. Eu não sei o cálculo que você usa, mas eu gosto muito daquele cálculo que dita a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que é o peso da gente multiplicado por 35 ml. É um geralzão, a gente sabe que tem várias particularidades, né? Atletas consomem mais, dependendo da idade também altera, né? Então, como eu corro, eu gosto de botar um acréscimo aí de meio litro Sim, por isso é o que eu dia. estou falando, tem as For um dia, particularidades da pessoa atleta. se for um dia mais quente, geralmente eu chego até a consumir 4,5 litros de água. Eu gosto de utilizar o máximo, né? Que é 0,4 ml por quilo de peso, Certo, mais o adicional do exercício. Eu suo certo, bastante. certo. Quando a pessoa é ativa, né? Uma coisa que Isso, para uma pessoa bem ativa. uma coisa que interfere bastante, ao meu ver, também, que você com certeza concorda, que a gente conversou a respeito, é a quantidade de horas de sono por noite, gente. Precisa Sim. dormir, a gente precisa seguir esse ciclo circadiano, né? A gente precisa. E não é dormir muito depois de meia-noite. Ah, eu dormi 8 horas, mas depois de meia-noite. Procurar trazer essa hora de deitar mais cedo por conta da produção de hormônio do crescimento e de outros, né? De H e de outros importantes, né? Que são, inclusive, hormônios reguladores da fome e da saciedade que a gente tem, né? Durante o sono. E também um público, Juliana, que eu atendo bastante, que muitas vezes tem bastante dificuldade nessa perda, é o de mulheres que está no período do climatério. As pessoas falam menopausa, gente, mas menopausa é a última menstruação, aquela ali que é a menopausa. O climatério é o período que antecede e que vem depois, né? O climatério é todo esse período. Então, as mulheres, muitas vezes, nesse período, por não querer repor hormônio, porque o hormônio, quando você perde, você precisa buscar alguém para repor. Tem várias possibilidades de repor, eu não sei se as pessoas conhecem, que são os hormônios bioidênticos. Tem muito profissional que faz uma reposição com hormônios que não são nocivos, como hormônios sintéticos perigosos, né, que em casos de mulheres que têm predisposição a câncer ou têm histórico de câncer na família, né, mas é muito importante buscar ajuda, né, Juliana, nessa fase para regularizar os hormônios. Até porque a idade é um fator que pode sim influenciar no processo de emagrecimento. E no ganho de peso também, No né? ganho. E no ganho de peso também, né? Pessoas queridas que estão aí agora e que virão depois. Vocês não têm perguntas para a Juliana? Façam perguntas para ela, pessoas. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês que estiveram aí, que prestigiaram essa live num dia tão imprensadinho de feriado prolongado. Hoje o pessoal está soltinho igual arroz. Ah, Juliana, por falar em arroz, lembrei de uma coisa muito legal aqui também, que eu tive a oportunidade de conversar com a outra Juliana, que foi a Juliana Tinelli, que também é nutricionista. Duas coisinhas importantes. Uma é o mito de comer de 3 em 3 horas, que muita gente ainda segue. E o outro é incorporar produtos fit, light, diet, integrais, achando que só porque eles têm
essa embalagem e essa roupagem, eles não oferecem risco e eles não vão interferir no emagrecimento, né? Então, o alimento light, o alimento zero, começando pelo alimento zero, ele não vem falando em que ele é zero. Então, ele pode ser zero em açúcar, mas pode ser rico em gordura. Então, assim, do que você falou, sal, gordura e açúcar. Ele vai ser zero em um desses, mas o outro vai ser praticamente o dobro. Então, às vezes, não compensa. Você investir em produtos light, diet, não quer dizer que também que você pode comer o dobro. E os integrais, Juliana, também, né? Ah, sim. Pois é, os integrais, eles costumam ter um valor calórico a mais. Então, dependendo do objetivo, não é interessante adquiri-los. Eles têm um aporte de fibras maior que os produtos convencionais. Se é uma pessoa que tem o costume de comer muitas fibras, muitas frutas, verduras, né, cereais integrais, como aveia, chia, não é interessante. Eu não vejo problema de consumir o arroz convencional, por exemplo, se uma pessoa consome esses outros produtos no seu dia a dia. Até porque a quantidade, se ela tiver bem nutrida com esses alimentos que você falou, ela não vai sentir necessidade de uma quantidade tão grande, né? Sim, porque uma coisa é você comer 5 pães de uma vez só, puros, e outra coisa é você comer um pão com um ovo, com alface, com tomate dentro, com uma chia, né? São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você comer uma mariola agora e outra coisa é você comer uma mariola depois do jantar. Então, uma coisa é você tomar um açaí puro e outra coisa é você tomar um açaí depois de uma janta, com leite em pó, que é assim, uma fonte de proteína. Então, tem tudo isso. Entendi. Juliana, eu vou compartilhar uma palavra com essas pessoas, uma palavra motivadora aqui para essas pessoas. Eu não perco a oportunidade de compartilhar essa pérola que eu falei para a Juliana, que é a parte mais importante da live, gente, que é a palavra de Deus. Se você ainda não conhece, abra seu coração para recebê-la, sem reservas, que é uma palavra que edifica, que traz vida e ânimo. E a que eu escolhi está lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios na Bíblia, o capítulo é o 10 e o verso é o 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente precisa lembrar sempre que esse corpo é o templo do Espírito Santo, né, Juliana? Você mandou essa mensagem sabiamente quando você se despediu que a gente ia entrar, mas a gente precisa cuidar desse corpo, nutrir esse corpo, lembrando que ele também é para a glória de Deus e que esse corpo é o nosso meio de existência nesse planeta e nessa vida. A gente precisa honrar esse corpo e cuidar dele com os melhores nutrientes, com o que há de mais qualidade no que tiver ao nosso alcance, dentro das nossas condições, da nossa realidade, fazendo as melhores opções, porque ele precisa, senhoras e senhores, durar até o final dessa jornada. Se Deus quiser, ele tem que durar bem, né, Juliana? É isso, Juliana. Compartilhe uma palavra de ânimo com essas pessoas. Eu gosto muito da frase: é justo que muito custe o que muito vale. Eu até uso ela no final dos meus prontuários, né? Vou repetir: é justo que muito custe o que muito vale. É uma frase de Santa Teresa de Ávila. E em cima dela, eu gosto de levantar a seguinte reflexão: o que é muito para a gente e o que vale, o que é de valor, o que nós temos de valor? Será que isso vale muito? Será que vale a pena o que o que eu quero, o que vale para mim? Será que eu estou disposto a pagar por isso? Sim. É uma troca justa, né?
tem que ter um esforço também, né? Tem que ter uma dedicação, né? Porque os resultados valem a pena, né? Que esse preço seja pago. É verdade? Não só no processo de emagrecimento, sabe? Mas em todas as áreas da nossa vida. Verdade. Verdade, Juliana. Nosso tempo está acabando, Juliana. Já Já. Passa muito rápido aqui. passou Juliana, muito rápido. muito obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Que Ele cuide dessa sua jornada dentro da nutrição, que está apenas começando, mas você já está com tanta riqueza de conhecimento e tem uma intenção tão boa em seu coração nesse cuidado com essas pessoas, com esses pacientes também, sobretudo, né? Que seja uma jornada profissional muito feliz e muito rica. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada também, Bom dia, quem boa apareceu. tarde, boa noite. Para quem vai vir depois. Tchau, Júlia. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.